Ótimas empresas ainda podem ser um péssimo negócio se você não pagar bem por elas. Dá uma olhada nessas duas empresas aqui. Eu peguei a Supermicro e a Micron comparada com a SP500. A gente olha lá desde janeiro de 2023 até julho de 2024, um ano, 2 anos, ela performou melhor do que o SP500. E performou melhor do que o SP500 de longe. A Micron, que está sendo esmagada aqui pelo gráfico da Supermicro, ainda estava desempenhando mais do que 2,5 vezes a mais do que o SP500. Você que acompanha o canal já sabe que o SP500 é difícil de ser batido, principalmente fazendo stock picking lá dentro dos Estados Unidos. Só que perceba, essas empresas que estavam desempenhando bem melhor do que o SP500 amargaram terríveis quedas a ponto de ficar abaixo do SP500. O SP500 aqui é o amarelinho, tá, galera? Inclusive, quem comprou Supermicro, a mesma empresa que entregou 900% em um momento errado, tá amargando uma queda de 62% negativo. E quem correu um grande risco na Micron, que estava inclusive gerando 120% de retorno de 2023 até 2024, hoje tá ganhando menos do que o SP500. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai fugir de empresas sobrevalorizadas, empresas muito caras. Dentro do mundo dos investimentos você não precisa ser um gênio, você não precisa ficar acertando sempre, você só tem que parar de errar feio nas decisões dos seus investimentos. Se você fizer a média, você não precisa ser gênio, você vai conseguir sim superar a média de mercado fazendo poucas coisas de maneira disciplinada. Hoje a gente vai falar sobre 3 principais indicadores e eu vou começar por um que é muito famoso, PL, coisa que te engana até hoje, né? Para você que ainda tem um conhecimento muito básico sobre PL, vamos aqui pro quadro preto que eu vou te ensinar bem certinho o que significa. PL significa preço sobre lucro. Lá nos Estados Unidos, você vai ler o PL como PI. E aqui vem de earnings, que é a mesma coisa de lucro, tá? E o preço vem de price, mesma coisa de preço também. E o que quer dizer esse preço sobre lucro? É o quanto você está pagando sobre a ação, sobre o quanto essa ação gera de lucro para você. Por exemplo, eu comprei uma ação de uma empresa que custou R$10 e ela me gera um lucro de R$1 por ano. Como eu já ensinei para você várias vezes aqui no canal, a maioria dos indicadores, isso por consenso global. Quando a gente está falando financeiramente de alguns indicadores para retratar resultado de empresa, a gente sempre usa 12 meses, exceto alguns indicadores que tem no seu próprio nome influência de algo diário, por exemplo, liquidez diária, cotação, que é diário, mas em geral todos os indicadores financeiros de eficiência, de dívida, de margem serão nos últimos 12 meses. Então aqui a gente está falando do preço atual da empresa e o lucro por ação dos últimos 12 meses. Então aqui a gente consegue ver que preço de 10 e o lucro de 1 dá um PL de 10. Normalmente a galera vai falar assim, ó, a empresa X está com 10 vezes o PL, é uma forma de retratar também. Mas o que significa esse danado PL 10 vezes? O que significa esse danado PL de 10? O que significa isso? Significa que a empresa vai demorar 10 anos para te fornecer em lucros o preço que você pagou nela. Por exemplo, se você comprar uma empresa que tem um PL de 200, você vai demorar 200 anos com a empresa fornecendo aquele lucro que ela está fornecendo dos últimos 12 meses para conseguir recomprar a empresa. Dito isso, o que é melhor na sua cabeça? Pensa comigo, um PL de 2 ou um PL de 1000? É óbvio que você vai preferir o PL de 2. Afinal, em 2 anos, o preço que você pagou, vamos supor, R$1.000, retornaria para você em lucro. Significa que a empresa está lucrando R$500 por cada ação que é compra por 1.000 por ano. 2 anos, você já tem de volta o dinheiro que você investiu em lucro. Uma empresa que tem um PL de 1000, significa que você vai esperar 1000 anos. Vai ter que ser você mais algumas gerações, né? No mínimo umas 8, 9 gerações aí para conseguir reaver em lucro dos últimos 12 meses o preço que você pagou naquela empresa. Então, a gente pode criar uma escala bem básica aqui, da gente entender o que é um PL bom, o que é um PL ruim, tá? Vou criar até com outra cor aqui para você. Vou fazer divisões básicas e didáticas aqui. Eu não tenho tanto tempo assim para te explicar sobre PL, mas com esse conteúdo aqui você já vai ter uma boa base de dados, uma boa base para poder analisar as empresas. Então, lembre desses números: 0, 10, 20 e 30. O PL entre 0 e 10 normalmente são de empresas que estão entregando um lucro muito alto ou estão com um preço muito baixo. E a gente vai entender depois o porquê que isso pode acontecer. O normal é um PL entre 10 e 20. Isso aqui é o normal de empresas boas, tá? Empresas boas normalmente ficam aqui, ó, entre 10 e
120 de PL. Essa é normalmente a precificação que a galera coloca, principalmente aqui no Brasil. No Brasil é idealizado um PL de 15 para baixo sendo o ideal. E um PL aqui, ó, entre 20 e 30 já é um PL mais caro, tá? Já é um PL mais caro, mas já sobreprecificado, mas depende. E aí um PL acima de 30 é normalmente empresas mais caras, mais sobrevalorizadas. Léo, então é fácil eu não comprar uma empresa cara? Eu já entendi. É tranquilamente sensato eu pensar que quanto mais alto o PL estiver, mais caro a empresa tá, então é só eu comprar empresas do PL de 20 para baixo. Eu vou estar fora de empresas sobrevalorizadas, não é verdade? E aí que a gente encontra a principal limitação do PL. O PL, ele é muito bom para precificar as empresas e para a gente medir o quanto a empresa tá cara, olhando para o passado. Lembra, é o preço que eu estou pagando hoje sobre o lucro dos últimos 12 meses. Logo, se eu estou olhando para o passado, eu descaracterizo o futuro. Se eu quero comprar empresas de crescimento, principalmente, eu tenho que olhar para o passado ou para o futuro? É óbvio que é para o futuro. Então, quando eu estou falando de empresas de crescimento, empresas que não pagam dividendos, isso falando aqui do cenário brasileiro, e lá nos Estados Unidos ainda mais, que a maior parte lá não paga dividendos, quando pagam, pagam um pouquinho, porque faz mais sentido reinvestir na própria empresa. Quando eu estou olhando para empresas de crescimento, eu tenho que olhar a perspectiva futura. O PL vai fazer sentido? Não, porque o PL pode estar de 50 e a empresa ainda assim estar barata pela perspectiva futura de lucros. Por exemplo, se uma empresa hoje está com PL de 100, isso significa dizer que eu pago R$100 na empresa e ela me dá um lucro de R$1 por ano. Logo, o PL fica de 100. Vai demorar 100 anos para eu receber em lucros dos últimos 12 meses o preço que estou pagando hoje. Então, por que alguém pagaria R$100 numa empresa que está entregando lucro só de R$1 nos últimos 12 meses? Por quê? Pensa comigo, por que uma pessoa pagaria isso? Tem duas coisas aqui. Ou é porque é uma bolha e a galera tá louca, tá fora da casinha, tá comprando mais por especulação mesmo, para poder não ficar de fora dessa valorização. Aconteceu várias e várias vezes na economia. Inclusive, hoje estamos prospectando, estamos falando sobre uma bolha de IA, onde as empresas de inteligência artificial estão realmente sobrevalorizadas, além do que deveriam estar. A gente vai comentar sobre isso. E segundo ponto é que a perspectiva desse lucro cresça. Por exemplo, se a gente fez análises e a gente passou do ponto que a gente chama de break-even, onde a empresa vai começar a lucrar pra caramba, vai colocar aqueles clientes que ela captou e pagou caro para captar agora para poder remunerar a empresa. E supondo que esse lucro aqui vai subir de 1 para 50, só um exemplo, tá? Para ficar bem didático aqui para você. Quanto que esse PL vai cair? Esse PL vai cair de 100 para 2. Olha só, muito, desceu demais. Eu até coloquei 50 aqui, ficou demais. Deixa eu colocar aqui um 10, ó, subiu o lucro de 1 para 10, o PL vai ficar de 10. Lembra lá da nossa escalinha? O 10 a 20 é o ideal, certo? Logo, a gente tá pagando um PL de 100 hoje, mas na perspectiva de que esse lucro cresça para 10. E aí a gente tem um indicador melhor do que o PL para analisar se as empresas estão caras ou não. Qual é esse indicador? Vamos ver se você acompanha o canal ou não. Porque se você não souber qual é esse indicador, você precisa se inscrever no canal, precisa dar o like no vídeo para eu aparecer mais vezes lá no seu YouTube. Quando você ligar a sua televisão e for jantar, almoçar, tem que aparecer lá para você aprender de verdade. Porque senão, se você não sabe esse indicador até hoje, porque você não tá acompanhando os canais sérios. É um indicador criado, inclusive, pelo Peter Lynch. Já citei ele várias vezes aqui, que é o famoso PEG Ratio. O que é o PI? Você já sabe. O PI é a mesma coisa de PL. Então, se a gente fosse abrasileirar esse indicador, ele chamaria PLC, porque o growth aqui vem de crescimento. Então, é o PL sobre o growth da empresa, perspectiva de crescimento. Porque aí agora, como eu tô falando da perspectiva de crescimento, eu tô olhando o indicador que eu tenho de lucro sobre a perspectiva de crescimento. Agora fica bom de avaliar a empresa de crescimento, não é verdade? Opa, agora começou a melhorar. Então vamos dar uma olhada em como funciona o PEG Rate agora? Se você quiser abrasileirar o PEG Rate, seria PLC, né? PL sobre o crescimento esperado da empresa. Mas eu prefiro usar o PEG, que fica mais bonitinho, né? Dá pra falar PEG. PLC não dá, né? Fica difícil de pronunciar. Inclusive, abri uma tabela aqui, onde a gente tá vendo a média dos PLs, né? O PI aqui, ó, Price of Earnings, ou seja, preço sobre lucro atual das empresas do SP500, dos setores de empresa do SP500. Perceba, olha as empresas classificadas como publicidade, comunicação, aí entra a Meta, entra Google. Olha o PL atual, 514, meu amigo. Olha os serviços de informática aqui, ó, que aí tem várias coisas de inteligência artificial, 436. Olha computadores e periféricos aqui, que aí tem microchip,
chips NVIDIA, AMD, 103 de PL. Olha os PLs médios de drogarias, que a farmacêutica lá nos Estados Unidos também é bem precificada, 129 de PL. Isso significa dizer que se eu investir nessas empresas aqui, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu vou ter que esperar 400 anos, 500 anos para receber o lucro? Não, porque PL ele é limitado ao quê? Aos últimos anos, ao passado. Eu não tenho perspectiva futura. Para perspectiva futura, eu preciso de outro indicador, que é o famoso PEG Ratio. E a gente vai entender agora o que é esse danado do PEG Ratio. Então, como que eu calculo o PEG Ratio agora? É Ratio, que é um indicador. A gente começa pelo PL, o PL você já aprendeu a calcular, então a gente vai colocar ele aqui em cima, ó, PL, né? O PI, é a mesma coisa do PL, dividido pelo crescimento esperado, o growth esperado. E aí, esse growth esperado, como que eu calculo? Eu já ensinei para vocês também. Esse growth é assim, ó, não assuste com a fórmula, é bem facinho. É 1 menos o payout, e eu já inclusive calculei com várias empresas aqui com vocês, vezes o ROI. Vou fazer um exemplo bem básico aqui para vocês, tá? Vou fazer um exemplo bem básico. Vamos pegar uma empresa que vocês tanto conhecem aí, que eu estou falando bastante nesses momentos agora de vídeo de seguradoras. Vou pegar a BB Seguridade. Como que eu calcularia o PEG Rate da BB Seguridade? Primeira coisa, eu precisaria do PL, então é 7,16, dividido por 1 menos o payout vezes o ROI. Então a gente precisa desses indicadores, PL, payout e ROI. Vamos colocar aqui e substituir nessa fórmula? Aqui no caso seria, vou até colocar de outra cor, 7,16 dividido por 1 menos o payout. Eu não vou nem pegar o payout médio, porque não estamos fazendo um estudo de PEG Rate agora aqui da BB Seguridade. A gente tá só, eu tô só te ensinando a calcular, tá? Então é 1 menos o payout aqui, que foi 95%, vezes o ROI, que tá de quanto lá, ó? 84, vou colocar 85 aqui, que tá 84, 97, facilitar as contas, tá? Então como que a gente vai fazer essa conta aqui agora? Ó, abrir a calculadora, 1 menos 95% é 0,95, certo? Vezes 0,85, que é o ROI. Então agora é só multiplicar por 100, que eu tenho aqui o percentual do crescimento. Então eu tenho 4,25 de percentual de crescimento. Como que eu calculo o PEG Rate? Eu divido o PL pela perspectiva de crescimento. Então o PEG Rate aqui deu 1,68. 1,68. Nossa, Léo, qual que é a escala do PEG Rate então? Vamos anotar aqui que a nossa resposta deu 1,68. No caso da BB Seguridade, tá? Então 1,68 de PEG Rate, beleza? Como que é a escala então do PEG Rate, Léo? Vou apagar tudo isso aqui, apagar a rabisqueira pra gente desenhar a escala, porque você já desenhou a escala. Se você não tá desenhando, eu aconselho que você rasgue um papelzinho aí e desenhe, que eu tô te ensinando, que isso aqui realmente vale dinheiro, viu? Realmente vale dinheiro. Então você já desenhou a escala do PL, agora a gente vai desenhar a escala do PEG Rate. Vou colocar até laranjada aqui, porque o Peter Lynch me lembra dessa cor aqui, a laranjada. Então, ó, como que funciona o PEG Rate? Você percebeu que o PEG Rate é o crescimento, que foi de 4,8 no caso da BB Seguridade, dividido pelo PL. Se eu aumento o crescimento aqui, ó, vamos supor que a empresa, ao invés de crescer 4,8, ela cresça 7,1, só pra você entender, ó. Vamos supor que ela cresça 7,1, que é a mesma coisa do PL. A perspectiva de crescimento seja 7,1. Quanto vai dar o PEG Rate? Vai dar 1. Você prefere uma empresa que cresce 7 ou uma empresa que cresce 4,8 como anteriormente? Uma empresa que cresce 7. Se uma empresa que cresce mais, o PEG Rate é menor, isso significa dizer então que quanto menor for o PEG Rate, melhor. Significa que a empresa está crescendo mais sobre o preço que ela tem. A perspectiva de crescimento futuro é maior sobre o preço que ela tem hoje, que eu tenho que pagar nela hoje.